Salve aí, corredores, salve corredoras! Está no ar mais um vídeo de sábado aqui para falar sobre nutrição, alimentação, suplementação, sempre com a presença ilustre da minha amiga Luciana Polini. Tudo bom, Lu? Tudo bom, Gu? Tudo ótimo comigo. E com você? Tudo jóia. Que bom, maravilha. Salve, corredoras e corredores. Vamos abordar aquele tema pontual, que está bem no ápice, né? atual. Não, na verdade, esse tema foi muito atual na época do Covid, né? A gente falou pra cacete de imunidade, né? Porque tava todo mundo preocupado. Sim. Mas agora vamos levar para um outro lado, né, cara? Eu acabei de voltar aí de uma sequência de 2 maratonas com intervalo de 7 dias, em que, nesse intervalo, eu fiz questão de não seguir nenhum protocolo de saúde, comi muito bem, mas muito errado, tomei muito vinho demasiadamente e... obviamente que isso interfere diretamente na minha imunidade, mas não só o lance de eu não ter me preservado, porque na verdade não dá, viu? Outro dia eu respondi essa pergunta para um cara na internet, o cara falou assim, o que você faz entre uma prova e outra? Nada. O que dá para fazer? Não dá para fazer nada. Dá para eu, tipo, vou arrumar uma massagista lá no... você não faz. E outra, eu tenho que gravar um monte de coisa nesse intervalo, eu continuo gravando para a prova da semana seguinte, então o que eu faço? Eu descanso o máximo possível, né? Como bem, né, mas você está viajando, você quer comer o que é gostoso também. Uma coisa que aconteceu comigo muito louca, que aliás eu precisava te contar, eu comi massa 3 dias antes da prova em Roma e acordei na segunda com um desejo louco de matar um boi de carne. E, cara, eu fui num restaurante e eu falei assim, cara, eu quero carne. Ele falou, tem uma bisteca fiorentina desse tamanho. Eu falei, é essa que eu quero. Minha inteira. É minha inteira. Eu comi uma bisteca fiorentina desse tamanho. 1,2 kg de carne. Foi bizarro. Eu não comi mais nada. Só um bife. Então, assim, eu fui muito no que o meu corpo estava pedindo. Mas, certamente, esse desgaste de 2 maratonas em uma semana mexe com a minha imunidade, né? Com certeza. Então, eu acho que é interessante a gente colocar esse tema, né? A gente nunca falou de imunidade nesse sentido. E o que acontece? Tem muitos estudos interessantes, tanto não no seu caso, que foi um over aí de estímulo, né? Mas em treinos longos ou treinos intensos, treinos longos considerando aí acima de 1h30, 2 horas, ou treinos muito intensos, não necessariamente tão longos, mas bastante intensos, eles já são treinos que estimulam a produção de células do sistema imunológico. Então, a gente tem, durante a atividade, o treino, aumento desse sistema imunológico e logo após o treino ou prova, a gente tem uma queda no sistema imunológico. Essa queda que a gente é chamada de janela da oportunidade. Certo. Essa janela da oportunidade, ela pode durar de 3 horas pós-treino, prova, até 72 horas. O que significa isso? Neste período, o nosso sistema imune está imunossuprimido, certo? Então, ele está em baixa. E é neste período que a gente tem que pensar em estratégias, nutrição, descanso. Para não ficar doente. Exatamente. O que mais acontece são as infecções de vias aéreas superiores, né? Baixa imunidade e um ponto super interessante e que eu falo aqui, né? A gente fala da glutamina, que melhora a imunidade e tudo mais. Onde exatamente ela está relacionada com isso? Os nossos leucócitos, eles, assim, durante a atividade física, as células de defesa, né, todas as células, glóbulos brancos, de modo geral, eles são recrutados para os nossos músculos para promover toda essa resposta de adaptação e recuperação da musculatura. Eles se alimentam, eles gastam energia para trabalhar, certo? Eles se alimentam de 70% da sua energia vem de carboidrato e glutamina. Então, e outro 30% de gorduras. Então, é bem assim, parecido aí, 40% de carboidrato, 30% é glutamina, um aminoácido que alimenta, que dá energia para as nossas células imunológicas. Então, quando a gente fala muito, né, sobre a glutamina, que fica meio vago, a glutamina aumenta a imunidade.
onde que é assim, não só, mas um ponto muito importante, principalmente para treinos longos e treinos intensos, é isso. Ela é alimento para as células imunológicas. Então, a importância, né, da alimentação nesse sentido para potencializar toda uma resposta adaptativa, porque o que acontece? Como é que a gente, falando em performance, por que isso está relacionado à performance? Existe aquele gráfico, né, que assim, a gente faz atividade física, a gente tem uma queda e depois na próxima, por que a gente tem que estar com esses leucócitos, essas células brancas, se a gente não dá essa recuperação, no próximo treino, se eu vou treinar no outro dia, eu vou fazer um outro treino, ele ainda está baixo, todas essas células de defesa estão baixas, se eu faço um outro treino, eu vou dar um outro estímulo e eu nunca vou conseguir recuperar esse sistema imunológico. Certo. Né? Então a gente não consegue chegar naquele que é o baseline, né? Que é aquela linha onde todas as nossas células já voltaram a estar na quantidade ideal, adequada aí de resposta do sistema imunológico. Certo. Agora... Como acelerar isso, né? Exato, Qual porque olha só, vai de 3 horas a 72. Sim. É muita coisa. Sim, claro. Né? Então, falando aqui, né, um caso, né, você está entrando no triatlon, que tem tudo a ver com isso. Né? Você às vezes faz 2 treinos no dia, às vezes no outro dia você tem que estar muito bem recuperado para fazer o seu outro treino. Né? Então, essa resposta de recuperação, e é aquela curva que eu estava comentando, né? A gente tem um aumento, uma queda no sistema, e essa curva ela vai sempre para o que é performance, você conseguir fazer com que essa curva vai sempre aumentando o pico um pouco mais, né? E o traço fica ascendente. Certo. Essa é a performance. Então, é lógico que a gente tem sempre as quedas, mas essa subida tem que ser sempre maior. E a gente aumenta essa recuperação, essa resposta adaptativa a treino e provas e tudo com nutrição. Certo. Com alimentação. E aí entra, né, a glutamina, que é fundamental. Se você está com questões aí, que está ficando resfriado com frequência, se você está sentindo que, né, o intestino não está legal, porque está totalmente relacionado com imunidade também, a glutamina é um suplemento que não pode deixar de participar aí da tua nutrição e da sua suplementação, principalmente, né, em casos como agora, né, esse momento que você vai chegar a Boston, você está fazendo 1000 coisas, né, então é um suplemento que não dá para... Não pode ser negligenciado. faltar. E na parte alimentar, que tipos de alimentos que a gente quando tem? A gente fala em imunidade, as células imunológicas, elas são proteínas, né? Então, a gente precisa dar matéria-prima para o nosso corpo fazer essas células de defesa e aí a proteína. Alimentos proteicos. Alimentos proteicos, né? Aí entra também proteínas isoladas, suplementos e nutrição com carne, ovos, quem é vegetariano, leguminosas, enfim, alimentos que são fontes de proteína fundamental. Certo. E aí a gente pode até fazer um vídeo específico sobre a nutrição para performance, né? Mas assim, falando em imunidade, além das proteínas, a gente não pode deixar de falar de 2 nutrientes que são fundamentais, que é o mineral zinco, que está extremamente relacionado às células de defesa, aumentar o número de células de defesa e toda uma resposta imunológica, e a vitamina D. Certo. Né? Então, vitamina D, zinco, proteína, não pode descuidar nesse período onde você está, né, fazendo treinos mais intensos ou treinos muito longos ou fazendo provas próximas, está todo mundo fazendo prova uma atrás da outra agora, né? Então, não descuida da imunidade, porque senão você acaba perdendo o que você quer, que é treinar e fazer prova bem. E aí tem todo o fator emocional também, né? Às vezes você vai chegando perto da prova, você tem aquela história de a imunidade já está mais baixa, né? E você tem o fator emocional também que mexe com muita gente, né? Muita gente fala, puta, na semana da minha prova-alvo, eu não sei o que aconteceu, fiquei doente, isso aqui normalmente tem a ver com a queda da imunidade e também com a história do emocional. Cortisol, alto, imunidade. Dorme mal, dorme menos. Sono, exatamente isso. Então, é tudo que a gente fala aqui, sono. E
sim, bebida alcoólica, ela diminui, Sim. né? Toda uma resposta adaptativa e imunológica. E, digamos que o Gustavo é um avatar da vida. Highlander. É um Highlander. Muito bem, curtiu, cara? Então eu vou fazer o seguinte, semana que vem a gente já vai fazer o vídeo sobre alimentação para alta performance, que já emenda um assunto no outro, que tem conexão, certo? Lembrando a você que este vídeo aqui tem o apoio de Houseway, aqui embaixo no link na descrição tem o site da Houseway, você pode comprar qualquer coisa usando o cupom FôLEGO, tudo minúsculo, sem acento, com 10% de desconto, beleza? Valeu, Lu? Valeu, muito bom. Semana que vem estamos juntos mais uma vez. Até lá.